Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui novamente e lembrando a você que nós estamos trazendo pequenas reflexões sobre vida e obra do apóstolo Paulo e lembrando a você também que aqui nesse aplicativo do Movimento, cada semana um pastor do Movimento de Juventudes trará algumas porções da Palavra de Deus para a sua vida. Eu queria refletir um pouquinho hoje sobre essa terceira viagem missionária, né? O apóstolo Paulo agora nessa terceira viagem missionária sai da mesma base, que é a Antioquia, e ele novamente passa pela Galácia, fortalece aquelas igrejas, e agora nós vamos ver uma cidade onde o apóstolo Paulo mais demorou. Você sabia que o apóstolo Paulo ele passou 3 anos em Éfeso? Você sabia que o apóstolo Paulo ele ensinou em Éfeso 3 meses numa sinagoga, e logo após que ele saiu daquela sinagoga, ele aluga uma escola filosófica, e quando ele aluga a escola de Tirano, ele fica durante 2 anos ensinando de 11 da manhã às 4 horas da tarde. Você já pensou o que é isso? Você sentado todos os dias, imagine 2 anos, são quantas horas? De 11 da manhã às 4 horas da tarde. Quantas horas de exposição à palavra de Deus, através de um homem desse, que Deus usou profundamente. Mas ali a Bíblia fala que através daquele trabalho do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele era muito estrategista. A cidade de Éfeso era uma cidade que era conhecida pela sua religiosidade, a deusa Vênus, a deusa Diana dos Efésios. E esta imagem, a Bíblia fala que eles acreditavam que era a imagem que caiu do céu. Está escrito. Então esta imagem foi feita através de um meteorito. E ali eles diziam que era a imagem que caiu do céu. Demétrio que fala isso. E o escrivão da cidade também, quando o povo está furioso, fala também que a origem desta imagem, ela caiu do céu. É uma grande idolatria. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, naquela cidade de Éfeso, ele passou ali 3 anos, mas ele fez uma revolução. Ele fez uma revolução a tal ponto que o comércio dos artífices, dos construtores de imagens de escultura e do templo da deusa Diana em miniatura, eles começaram a quebrar. Houve uma crise comercial, houve uma crise econômica. Ali os romeiros que desciam, porque Éfeso ele estava ali como a capital religiosa da Ásia. E a Bíblia diz que através de Éfeso, toda a Ásia foi atingida. Não apenas a cidade de Éfeso. Através deste homem que se colocou nas mãos do Senhor, que sabia a hora de ir e a hora de parar. Ele era missionário, mas ali o Senhor mostrou para ele que ele deveria ficar 3 anos ali. E ele ficou 3 anos naquela cidade porque era uma cidade que passava muita gente, era um fluxo muito grande de pessoas. Então imagine hoje, nós temos aqui algumas cidades no Brasil que as pessoas elas fazem muitas romarias, elas trabalham muito com o comércio, né, das imagens, de escultura, e de repente você se instala numa cidade dessa. Você sabe que essas cidades elas recebem muita gente de fora. Acontecia isso com Éfeso também. O apóstolo Paulo disse: é aqui que eu vou ficar. E ali, aqueles 3 anos em Éfeso, fez uma grande diferença. A Bíblia diz que quiseram pegar o apóstolo Paulo, não conseguiram. E levaram 2 dos companheiros do apóstolo Paulo para o teatro da cidade. O teatro cabia 25.000 pessoas. Hoje nós temos só as ruínas desse teatro. E quando nós vamos perceber ali, a causa de levar os companheiros do apóstolo Paulo era justamente o enfraquecimento do comércio, da idolatria, da venda das imagens de escultura e do templo, a miniatura do templo lá de Diana. O apóstolo Paulo, um homem com uma pequena equipe, mas ele acreditava no poder do Evangelho. Nós precisamos entender isso, que quando nós estamos dirigidos pelo Senhor, um homem com Deus é a maioria. Um homem com Deus é a maioria. E o apóstolo Paulo se colocou, ele acreditava na mensagem que ele pregava.
E ali das 11 da manhã até as 4 horas da tarde, ele ficou 2 anos ministrando a palavra de Deus. Não fique pensando que a palavra que você prega, que aquele rapaz que você evangelizou, aquela outra pessoa que você jogou a semente, aquela semente vai se perder. Não, no tempo certo, esta semente ela não é podre e ela não é morta, ela é viva. E o apóstolo Paulo sabia disso. E ali houve uma grande revolução, não apenas em Éfeso, mas em toda a Ásia. Porque um homem se colocou à disposição e ele disse: eu sei que o Evangelho é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Jovem, adolescente, o apóstolo Paulo, se ele quisesse pregar as filosofias, ele pregaria. Mas ele disse que abandonou as filosofias para pregar a mensagem do Evangelho de Cristo. Que você não fique enredado com o derramar do conhecimento que nós temos hoje, através das mídias, através da faculdade. Cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as vãs filosofias. Fique sempre com a palavra de Deus, porque esta palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela transforma o indivíduo, transforma grupos, transforma cidades, transformou até um continente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja e que você se coloque à disposição com a mensagem de Deus para levar para aqueles que mais precisam. Deus abençoe.